um voto de desilusão. É uma desilusão já sentida há mais de uma década. O ANC está no poder há 30 anos, foi sucessivamente perdendo a percentagem do voto, mas também houve um alto nível de abstenção eleitoral. Mais de 11 milhões de eleitores que se registaram para votar não votaram. Isso também é um voto de protesto. Mas hoje a África do Sul é o país mais desigual no mundo, nem estamos a falar em África. Vemos uma desigualdade estrutural que é um resultado de anos de corrupção, mas também um resultado de anos de uma política socioeconómica errada e que nunca foi corrigida. O que se criou na África do Sul foi o desbalanço e a falta de desenvolvimento global e sustentado que foi o resultado do apartheid, ou seja, aqui há razões históricas profundíssimas, mas em 30 anos o ANC não conseguiu corrigir isso. Hoje a população é mais pobre e a desigualdade entre a população negra sul-africana que tem dinheiro, que foi substituindo o capital branco, como eles chamam na África do Sul hoje, a desigualdade entre a população negra que tem e os que não têm é muito maior do que a população branca e indiana que tinham dinheiro no passado e a população negra que hoje está a quase 40% de desemprego. Entre os jovens, esse desemprego chega quase aos 60%. Eu sei que isto tem muitas semelhanças com Angola, mas a diferença entre Angola e a África do Sul é que a África do Sul, o ANC, era um partido muito mais homogéneo e representativo da população. Não nos podemos esquecer que o ANC representava a população branca, liberal, a população negra, indiana, o que eles chamavam os coloreds, os mestiços, e tinha uma representação muito importante em termos ideológicos. Tinha os sindicatos, tinha o Partido Comunista, tinha dentro do próprio ANC uma ala capitalista e uma ala mais socialista, ou seja, o ANC de facto representava o povo, que não é o caso do MPLA, nem da Frelimo, diga-se já de passagem, nem da ZANU-PF, no Zimbábue. Ou seja, há aqui algumas semelhanças que podemos tentar fazer, há outras que, se isto correu mal para a África do Sul, que é uma democracia, já poderia ter corrido muito pior para Angola e para o Zimbábue e para Moçambique se esses países fossem uma democracia, democracias que não são. Há sempre fraude eleitoral nesses países e, de facto, a vontade do povo nunca é refletida no voto. Aqui na África do Sul, a vontade do povo foi refletida, mas desta vez presenciámos muito mais irregularidades a nível global dentro da África do Sul, mas especificamente dentro da província de KwaZulu-Natal, que é a província-chave do antigo presidente Zuma, que foi ele que causou, por um lado ou outro, este grande descalabro, mas também vimos muita desinformação e vimos interferência russa. Vimos interferência estrangeira, vimos alguma interferência israelita, ou seja, nós temos agora uma situação de desinformação, temos dinheiro e fundos vindos de outros países que não são democratas, inclusive era o Irão. O Irão foi muito apoiante do ANC e temos aqui uma situação geopolítica refletida nestas eleições, que também distorceu a vontade do povo. Por um lado, foram democráticas, por outro lado, tiveram muito mais irregularidades e intervenções estrangeiras que não deviam ter tido. Coco, eu iria querer ouvir a sua opinião também sobre que ilação é que faz dos resultados do ANC na África do Sul. Bom, quero cumprimentar a Paula e os colegas que estão conosco nesta emissão. Eu penso que um dos grandes pontos fundamentais que nós podemos assinalar para esse descalabro no ANC tem a ver particularmente com a dissidência.
É certo que há uma discussão séria sobre questões ligadas à corrupção, desigualdades sociais que a Paula aqui coloca, mas tivemos que olhar para o resultado das eleições, vamos perceber que o grande fator que levou o ANC a ter resultados que teve foi justamente a questão da dissidência, e particularmente tem a ver com o Jacob Zuma, que criou o novo partido, o que significa que se tivermos até que analisar os resultados que o MK teve, e vamos perceber que, se somarmos os resultados com o do ANC, certamente que o ANC teria resultados que colocaria o partido numa situação em que não teria dificuldades para a escolha a ter. Provavelmente, se não fosse depois a fraude eleitoral que se foi criando dentro de Moçambique com o aparato da Frelimo, a Renamo teria tido ainda mais votos. O ZANU-PF, 2007, o Changorai ganha. Não foi autorizado a ganhar e então foi imposto. Aliás, uma empresa israelita chamada Nikuv, que não sei se depois, anos mais tarde, foi descoberta como tem sido a que foi responsável pela fraude eleitoral no Zimbábue. A Nikuv, é interessante, tinha escritórios em Luanda. A Nikuv tinha escritórios em Joanesburgo. Por isso, eles tiveram intervenção muito específica em várias eleições, em termos digitais, em termos do registro eleitoral, os mortos ou os fantasmas, o eleitorado que não existia, e depois para conseguir contrapor votos que não eram do partido no poder, para justificando com o eleitorado que não existia os votos que foram dados em fraudulentamente aos partidos dominantes. Nós vimos no Quénia, 2008, a mesma situação, ou 2007, a oposição ganhou. Não foi autorizada a ganhar. Houve violência, também tiveram que ceder, e isto foi continuando. Por isso, nós não podemos equiparar uma coisa com a outra. A África do Sul é uma democracia. É uma democracia que falha, sem dúvida, mas temos que desmistificar, e eu aqui vou discordar plenamente com o David e com o Carlos em termos da ideia de regionalismo e tribalismo e o voto étnico. O ANC nunca foi definido nesses termos. Aliás, o ANC era muito mais até do que o MPLA, a grande família. O MPLA não era, e não é. O ANC era. Em termos do voto regionalista, já desculpa, qual é o conceito de grande família? Qual é o conceito de grande família? Não, isto é uma autodefinição do MPLA. Não quer dizer que ela seja realista, que era todos pertencem. Aliás, é muita retórica dos partidos de libertação, que a nação é equivalente ao partido que libertou. Mas aqui quem libertou quem? As pessoas são capturadas por um movimento de libertação que as domina. Por isso não houve libertação absolutamente nenhuma, mas isso é um debate diferente. Na África do Sul, nós tínhamos nos anos 90 já, e quando foram as primeiras eleições em 94, tínhamos um partido regionalista e tribalista Zulu, que era o Inkatha Freedom Party, do Buthelezi. Ele tinha muito poder, aliás, tinha muito poder porque a nação Zulu tem uma identidade muito forte. E porquê? Porque é um reinado, tem rei, e isso de facto, e com esse reinado vem muito dinheiro, porque o próprio Estado da África do Sul dá muito dinheiro ao reinado Zulu pelas terras Zulus e o património que o reinado tem. Por isso isto tem aqui vários componentes. O Inkatha Freedom Party ganhou, acho que se não chegou aos 20% nestas eleições no KwaZulu-Natal. Inkatha, o MK do Zuma ganhou 40 e poucos. Não ganhou o suficiente para ter o governo provincial do KwaZulu-Natal. Ainda vai ter que fazer alguma geringonça lá.
E nós temos que perceber, por exemplo, o Ramaphosa é é venda, vem de uma minoria pequenina na África do Sul. As pessoas na África do Sul não votam em termos tribalistas, em termos regionalistas. O que é que eles votaram em termos do Zuma? Viram um homem que se autoidentificava e mobilizou assim como uma pessoa do povo. Em comparação, era um populista, uma pessoa que tinha pouca literacia, uma pessoa que era tradicionalista às suas raízes africanas, e do outro lado punha o Ramaphosa como um homem que era os interesses estavam só defendidos pelo que eles chamavam o capitalismo branco, ou seja, as empresas de minérias da Anglo-American, os Oppenheimer, os interesses brancos capitalistas que ele defende. Viam-no como elitista, e isto também foi uma narrativa criada dentro da retórica do Zuma. Por isso, nós tivemos aqui várias coisas, vários fatores em jogo, não foi simplesmente tribalista, porque se fosse simplesmente tribalista, o Inkatha Freedom Party teria sempre ganho a província de KwaZulu-Natal desde os anos 90, que nunca ganhou. Por isso, nós temos que ter aqui a ideia que o Zuma põe-se como o homem do povo, em contraste ao Ramaphosa, que é mais elitista, que defende os interesses dos brancos, que vai contra o socialismo inerente ao ANC, porque é muito capitalista, não quer nacionalizar as minas, não quer nacionalizar a terra, quer, mas depois não quer, diz que faz a transformação radical económica, mas depois não faz, porque ele sabe que há contradições tremendas no futuro da África do Sul em relação a isso. Mas não há na África do Sul a clivagem nós e eles, nós os negros e eles os brancos. Isto é, obviamente, a questão não é só a questão das regiões, não é? Mas a questão mesmo racial, não é? A questão racial. Mas o ANC não continua a beneficiar dessa clivagem racial, nós os negros e eles os brancos? Não, porque, por exemplo, existe sim, e com razão. Porque é que a geração, e isto acho que foi o Carlos que disse, e com razão, que a desilusão sentida nestes jovens do Mandela tem uma razão. Porquê? Porque o Mandela fez uma concessão, havia duas posições negociais dentro do governo do Apartheid e dentro do ANC que não eram não negociáveis, e sem isto não haveria a transição para a democracia em 94. Uma era, o ANC dizia, nós queremos um voto, uma pessoa, um voto. Ou seja, se vamos a eleições e o ANC vai ganhar. E ganhou. E os brancos nacionalistas disseram, ok, mas vocês então vão entrar no poder, nós somos uma minoria, temos 11% da população, as que eles achavam que eram apoiantes, porque havia muita população branca que não apoiava os nacionalistas. E então, tudo bem, nós saímos do poder, mas nós temos que ter as garantias que os interesses económicos são nossos e que ninguém vai pôr em risco os interesses económicos da classe branca capitalista. E o ANC cedeu. Trocou uma coisa por outra. E isto, de facto, manteve-se. Manteve-se, e o que é que foi acontecendo foi que foi-se criando um grupo de capitalistas negros que hoje é uma classe média e uma classe alta muito, muito rica, mas não souberam distribuir e empoderar em termos económicos o resto da população, que a vasta maioria hoje está em pobreza extrema e desempregada, e com os níveis de desigualdade, como eu digo, muito altas. Por isso, não podemos simplificar na África do Sul termos raciais, termos tribais. Há questões históricas, há questões ideológicas, há questões económicas e sociais que é uma combinação de várias coisas. Agora, outra coisa, isto também para explicar como é que a Rússia e o Irão se meteram nestas eleições.
O Irão não foi porque deve dinheiro, deu muito dinheiro ao ANC, não foi propriamente eles que interferiram especificamente, mas deram a capacidade do ANC de comprar votos, de fazer o que fosse. E deram também o porquê? Porque foi uma troca. Mas eu vou só explicar a Rússia. A Rússia que é mais importante. Nós, na altura do Trump, e isto aconteceu em democracias estabilizadas e democracias consolidadas, a desinformação, o hacking, os níveis de interferência e de fake news que aconteceu com a primeira eleição do Trump, depois com o Brexit no Reino Unido, nós hoje sabemos que isso deveu-se à Rússia. Isso foi uma interferência russa nas eleições de duas democracias altamente consolidadas. Estamos a ver isso em democracias não consolidadas. E vimos isto agora. Não imagino, nós estamos a fazer um relatório, a minha organização, onde vimos tanta desinformação, que o que é que a desinformação faz? Para já, cria uma narrativa que não existe. Cria também que as pessoas percam confiança na credibilidade de um processo eleitoral. E também começam a ver fantasmas e fraude eleitoral em situações onde elas não existem. E aí começa, ainda hoje temos nos Estados Unidos uma população significativa que acredita que o Joe Biden roubou as eleições. Não roubou. Mas não interessa, fica estabelecida uma narrativa que divide e polariza uma população, que destrói o tecido social de nações que não eram, sempre tiveram divididas, mas agora estas divisões são tão extremas entre o que é verdade e o que as pessoas pensam que é verdade e é mentira, é muito difícil. E nós temos que ser atentos a isto, porque a desinformação russa vai continuar em África e vai criar situações muito, muito difíceis. E depois também estamos a ver que há outras empresas israelitas, aliás, que uma delas chama-se Team George, que teve ação no Quênia em 2022, que também criou dentro do sistema dos resultados algoritmos que iam mudando os resultados de várias mesas eleitorais, de várias assembleias eleitorais. Agora, a fraude é uma coisa muito menos detetável. E isto é muito mais perigoso. É muito mais perigoso porque comissões eleitorais acham que estão a fazer um bom trabalho, mas no fundo eles não têm a capacidade de avaliar isso, porque está a haver um hacking a nível dos computadores das comissões eleitorais. Porque é que em 2017 a Comissão Eleitoral do Quênia disse, a Comissão Eleitoral do Quênia não, o Tribunal Constitucional queniano disse que as eleições anulou-as, porque viram que tinha havido 300 e tal tentativas de hacking, 100 e poucas tiveram sucesso dentro do sistema de computadores da Comissão Eleitoral. E isto quando a União Europeia, a ONU, várias comissões de observação tinham dito que as eleições foram credíveis. O Tribunal Constitucional queniano disse que não foram. Ou seja, nós temos de ter muito cuidado e começar a ver isto não como um exercício antigo, como de vamos agora intimidar as pessoas e vamos pôr mais boletins de votos em urnas que não existem. Não, isto agora é a nível digital. E é muito difícil. Arsénio e Carlos, eu queria que comentassem essa perspectiva para sairmos depois, para olharmos um pouquinho para Frelimo e o MPLA. Queria saber de vocês qual é a melhor via para a sobrevivência do ANC? Uma coligação com a AD ou com os tais partidos étnicos F e o do Zuma? Qual é a saída para a África, para o ANC? Quem deveria ligar? Bom, Cândido, Arsénio, peço desculpa. É que o Arsénio falou, o David falou, a Paula falou e falaram todos no Carlos. Antes de responder aqui a pergunta do Cândido, pedia só uns
3 minutos só para dizer Por algumas favor, coisas. por favor, por favor. Em primeiro lugar, em relação ao Arsênio, e diz uma coisa boa que eu retive, não palavras do Arsênio, se estiver errado, peço desculpa, que citou alguém que diz que defende a incerteza e serás democrático. Acho que é mais ou menos isso, defende a incerteza e serás democrático. Mas depois, na volta, ele apresenta muitas certezas. Por exemplo, tem certeza que o Tribunal Constitucional não vai dar vazão ao processo fundamentalmente diferentes. Nós em Angola temos o que eu chamo um regime securitário, que também é o que existia no Zimbábue. Tanto é que quando, em 2007, o Morgan Tsvangirai ganhou, houve muita violência, porque as forças de segurança foram ativadas. Em Angola, só haverá a possibilidade de anular esse potencial de violência pós-eleitoral se nós continuarmos a ver um desgaste e uma desilusão dentro do próprio aparato de segurança em Angola, onde as forças de segurança não vão participar em abafar um protesto pós-eleitoral. Nós vimos nas ruas de Luanda, que já não víamos há décadas, aliás, muita população nem nunca tinha visto, que era a população da paz, nunca tinha visto um aparato militar e policial posto em sítios cirúrgicos da capital angolana para intimidar a população a pensar, nós vamos sair à rua, quando o Tribunal Constitucional angolano decidir ilegalmente a dizer que não ia pedir uma recontagem, sem justificações legais adequadas, e a população e a UNITA pensou, bom, se nós formos para a rua, vão nos matar, como eles fizeram em 92. E então esse foi o cálculo. Em 2027, a resposta será igual. A resposta da UNITA será, bom, nós vamos arriscar ir à rua, vão nos matar. O cálculo do regime será sempre esse. Agora, o que é que vai distinguir a possibilidade de 2027? É a potencialidade das forças de segurança. Estamos a falar das Forças Armadas, estamos a falar da Guarda Presidencial, estamos a falar da Polícia de Intervenção Rápida, estamos a falar de várias milícias e da Organização de Defesa Civil, que já não devia existir, mas ainda existe, de não atuar. E nisso poderemos ter, de facto, uma situação onde a população, que é maioritariamente, especialmente em Luanda, contra o MPLA, sai à rua e diz, basta, nós queremos que o nosso voto seja refletido na verdade dos resultados, que não é. E aí sim vai haver uma diferença, e nós vimos isso quando a Primavera Árabe começou na Tunísia e depois espalhou para a Líbia e depois espalhou para o Egito. No Egito, claro que depois infelizmente tornou-se numa ditadura militar, as Forças Armadas dividiram-se. As forças de segurança, a polícia começou a atacar os protestos, os protestantes, as pessoas manifestantes, as Forças Armadas egípcias disseram não, nós vamos protegê-los. Agora, nós podemos ter cálculos disso dentro das forças de segurança angolanas. A Frelimo é diferente. A Frelimo nunca foi tão especificamente um regime securitário. Era um regime hegemónico, muito mais com uma captura do Estado, da economia e do Estado moçambicano, mas agora, com os problemas, desde que os problemas no Cabo Delgado, com a insurreição islamista, tem conseguido securitizar ainda mais. Começar a securitizar. A presença das tropas ruandesas estão também a criar uma situação onde Moçambique tem os cálculos de segurança nacional dentro da política eleitoral, que Angola sempre teve. Angola sempre teve uma retórica importante, que é, votamos para o MPLA, votamos pela paz.
o MPLA é o único partido que poderá assegurar a paz. Isto também pode ser lido como uma ameaça. Ou seja, uma ameaça no sentido que, se o MPLA não ganhar, vai haver chatice e vai haver problema. E o Frelimo poderá estar a pôr também pôr-se numa situação, não sei se está ou não, sei que tem securitizado. Exatamente por causa da guerra no Norte e por causa da influência de várias outras forças internacionais. Por questões de segurança nacional. Agora, será mais fácil em Moçambique a população sair à rua, não enfrentar tanto autoritarismo, mas enfrenta de qualquer maneira, e poderá de alguma forma ou outra parar com a governação hegemónica de Frelimo nas ruas. Isto é diferente na África do Sul. Temos uma população aguerrida. A população sul-africana sai todos os dias em manifestações. Eles, ou por falta de serviços, ou porque questões de violência doméstica e as mulheres juntam-se para exigir proteção, o que for, é uma população que é muito mais mobilizada. E aí nós temos potencialidades diferentes, porque há um cálculo de nós vamos às ruas, mas nós não vamos derrubar um regime pelas ruas, porque há instituições onde podemos fazê-lo. Em Angola, em Moçambique, não há essas instituições. Não há um sistema judicial legítimo que proteja os interesses da Constituição e proteja o direito, um Estado de Direito. Protege, sim, os interesses minoritários de uma elite política que não pensa no dia depois em termos de longo prazo, pensa em termos de curto prazo. Por isso nós temos situações radicalmente diferentes, mas é importante, que de facto eu acho que, como diz o Graça, o MPLA está internamente destruído e muito fraco. Por isso, vamos ver o que é que acontece em 2027. Também. Sim, só para complementar aí o que a Paula dizia e também a questão do Graça Campos. Aquilo que nos dizem as teorias de mudança social, não é? Ou mudança política, não é? Equacionar estes termos de referências para estes dois partidos. Claro que tem que existir. Há muita população em Angola que não se revê na oposição. Claro. E isso é importante. O próprio Graça. E é importante, mas claro que sim. Aliás, nós temos que, quanto mais partidos e representantes de interesses diferentes, por um lado, mais dispersão do voto. E aí mais haverá também a possibilidade e necessidade de coligações que tornam a governação um bocadinho instável. Mas é bom para a democracia, é bom para o pluralismo político. Mas, ao mesmo tempo, já está na hora. O MPLA tem que sair. Aliás, já saiu pela vontade do povo, mas não saiu na realidade porque tinha o poder. E tinha o poder militar, tinha o poder económico e tinha o poder da conivência e cumplicidade da comunidade internacional. Agora tem os americanos também a apoiá-los e isso cria aqui vários problemas. Mas vamos-nos a perceber daqui de uma coisa. Os angolanos não estão, são empoderados se quiserem, e o MPLA terá de sair. Porquê? Porque já não tem respostas para os problemas socioeconómicos do país. Esgotou as políticas possíveis. Não tem criatividade política para agora dizer nós vamos tentar assegurar a cesta básica, ou não tem interesse, ou está com um déficit orçamental tão grande que não consegue sequer. Aliás, como disse o Graça, eles nem estão a pagar aos militares. Por isso, eles vão ter que sair. Não sei se lembram, o Adalberto, como líder da coligação da FPU,
durante inícios de 2022, antes das eleições, disse que estendia a mão ao MPLA e a todos que apoiavam o MPLA para trabalharem juntos. Isso também é necessário, porque a UNITA e a oposição sozinhos também não vão conseguir governar. Por isso, eles têm que existir todos. Agora, têm é que sair e saber fazer uma leitura da necessidade de saída. Nós tivemos na Zâmbia o presidente Hichilema, que entrou da oposição. O que é que aconteceu? Aconteceu várias coisas. Isto é importante para a oposição e para a sociedade civil angolana. Foi o Edgar Lungu, que era o que estava no poder, o presidente zambiano, era autocrata. Tinha tentado abafar a política da oposição com a polícia, mas com intervenções agressivas, muito complicadas. A população foi a votos, houve uma contagem paralela, e de facto, porque ganhou acima dos 60%, mesmo com fraude eleitoral, foi muito difícil de provar, de tentar... manipular. Diga? Tentar manipular. De tentar manipular, exatamente. E o que é que aconteceu? Um dos ex-presidentes africanos chegou, que era observador eleitoral, chamou o Hichilema e o Lungu e disse assim, bom, isto ou vamos para ter um problema de crise política que vai ser violenta na capital de Lusaka e no país todo, ou então vamos ter que fazer uma transição pacífica. E então qual é que foi o acordo? Que agora o Hichilema está a ir contra esse acordo, que é difícil, mas pronto. Que é, o Edgar Lungu não será impugnado, judicialmente investigado por corrupção, por autoritarismo, será protegido com impunidade. E ele sai do poder e entrega o poder na Zâmbia. O Hichilema chegou a um país que estava completamente falido, por isso também teve dificuldade. Por isso, o MPLA vai ter que ter a coragem de chegar a um ponto e dizer nós não temos capacidade política de sobreviver. Já não tivemos em 2022, mas não saímos. Agora, 2027, vamos ter que sair. E nós podemos sair com termos que nos agradam, com termos negociados com a oposição, para evitar uma violência, ou vamos ter que sair e lutar para ficar, mas com muito sangue. Este é um pacto prévio, Paulo? Diga? É um pacto que tem que ser feito antes das eleições ou pós-eleitoral? O ano passado, lembro-me que houve, segundo Adalberto da Costa Júnior, teria havido uma conversa entre Adalberto e Virgílio Santos Pereira, João Martins, não sei o quê, no sentido de acordarem um pacto pré-eleitoral, não é? Mas depois o Adalberto expôs a conversa, depois o MPLA fez aquela conversa de imprensa, não é? Acho que isso aconteceu. O que a Paula está dizendo. Não foi o Adalberto. Não foi o Adalberto que expôs